Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos, bom dia! Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Mais um dia que nós iniciamos juntos na presença do Rei da Glória. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu volume. Glória a Deus, os irmãos estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Acho que agora talvez até tá muito alto, né? Deixa eu voltar um aqui, ó. Aí. Melhorou? Gente, Pai, hoje é o penúltimo dia de 21 dias sendo a família que Deus nos criou para ser. Glória a Deus. Glória a Deus que você está aqui comigo até o final. Muitos irmãos começam, não terminam. E glória a Deus que você está aqui. Meu coração se alegra. Porque o meu desejo é fazer com que a palavra chegue no teu coração. Pastor, você não queria que todo mundo ouvisse a palavra? Sim, é óbvio, eu queria que todo mundo ouvisse. Mas eu me alegro porque você está ouvindo. Você que está aqui hoje é a pessoa que o Senhor escolheu. Talvez Ele escolheu também outras pessoas para ouvir, mas eles ainda não atenderam o chamado. Você já atendeu. E então eu tenho certeza que você que está aqui vai ser poderosamente abençoada em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí. Hoje nós vamos compartilhar sobre o processo e o caminho que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor nos chamou para sermos discipuladores, homens e mulheres que vão cuidar. E eu quero começar te dizendo o que é um discipulador. Em nossa igreja nós temos esta função e esta responsabilidade. Isso não é um título. Ninguém se apresenta, eu sou o discipulador, ou eu sou o pastor, ou eu sou o semideus, como se isso fosse um título ou um cargo. Não, o discipulador é aquele que faz discípulos. O discipulador é aquele que cuida de pessoas com o objetivo de que essas pessoas sejam discípulos de Jesus. Esse é o chamado de todos nós. Do mesmo jeito que a vida cristã do mesmo jeito que a vida cristã não, do mesmo jeito que a vida natural, né? Ela existe assim, a gente inspira e a gente expira. Assim deve ser também na nossa vida com Deus. Nós recebemos de Deus, mas nós compartilhamos do Senhor. Amém? Amém? Você precisa entender, meu irmão, minha irmã. Tudo aquilo que Deus derrama sobre nossas vidas, nós precisamos entender que deve ser compartilhado com outras pessoas. Se a gente só recebe de Deus, mas não compartilha, a gente fica sufocado. Você entendeu? Nós não fomos chamados para ser eternos receptores. Não, nós fomos chamados para transbordar. O chamado de Jesus para mim, para você, o chamado de Jesus para todo crente, lá de Mateus 28, no verso 19, é: vão, ide, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma missão que todo crente precisa carregar no seu coração. É interessante que essa palavra ide, Jesus está dizendo o seguinte: todo lugar que você for, faça discípulos. Transforme isso como o projeto único da sua vida. Ganhar almas, fazer discípulos, anunciar a mensagem do Evangelho. Isso não é um fardo, isso é um privilégio. Discipular pessoas é o primeiro reflexo de alguém que encontra Jesus de fato. Como que eu sei que você é um verdadeiro discípulo? É porque você quer que outras pessoas também sejam discípulos. A Bíblia fala em João 1, no versículo 41, de André.
Depois de ter uma experiência com Jesus, ele chega nas pessoas e diz: olha, a gente achou o Messias e levou aquelas pessoas ao Senhor. André não fez um curso, não fez curso de teologia, ele não esperou estar pronto, ele teve o real encontro com Jesus, ele foi chamar o povo: ó, eu encontrei o Messias, vamos, eu encontrei. Quem realmente encontrou com Jesus vai querer que outras pessoas também encontrem. Você teve uma experiência com Jesus? Sim ou não? Se você teve uma experiência com Jesus, então você deve agora decidir se lançar diante dele. Quem pode falar glória a Deus aqui? Isso é fundamental. Isso é muito importante. A mulher samaritana, da mesma maneira, lá de João 4, ela teve uma experiência transformadora com Jesus. Ela foi buscar água, no final ela nem toma água, ela deixa o cântaro dela vazio ali. A Bíblia fala em João 4:28 que ela deixou o cântaro, foi lá na cidade e falou: vinde, vede. Ela tinha um passado cheio de frustrações, cheio de marcas, mas o passado dela se tornou nada quando ela encontrou Jesus. Ela transbordou na vida de outras pessoas. Olha como isso é maravilhoso. Olha como é precioso você compartilhar com outros aquilo que recebeu. Lembra do gadareno? Jesus falou para ele: ó, vai para tua casa e conta para as pessoas da tua família como Deus foi bom com você e tudo que ele fez por você. O gadareno não tinha conhecimento. Ele era alguém destruído que foi completamente restaurado. Às vezes a gente acha que discipular pessoas, que ganhar almas é um peso. Não. O problema nunca é o chamado. Ontem eu escrevi um texto e eu quero aconselhar você a ler. Na verdade, eu vou mandar, terminando aqui nosso encontro, eu vou mandar nos grupos da igreja. Sabe, gente, a gente não precisa deixar o ministério para cuidar da família. O problema nunca é o ministério, nunca é o chamado, mas é a fonte. O problema muitas vezes é que nós deixamos de entender como é precioso e como é poderoso receber a vida de Deus em nós. E às vezes a gente esquece, porque como nós temos o Senhor em nossas vidas, a gente esquece o quanto isso é extraordinário para aqueles que não têm. E daí, às vezes a gente acaba vivendo a vida com Deus com o copo vazio. Sabe, é tempo de a gente voltar a ser cheio do Espírito Santo. É tempo da gente voltar a ser apaixonado pelo Senhor. Também tem aqueles que dizem: ah, pastor, mas eu não estou pronto. Não está na minha hora ainda. Eu tenho que aprender mais, eu tenho que me preparar mais. Eu tenho que fazer tal curso, eu não me sinto preparado. E isso parece humildade. Mas isso é uma prisão, cara. Porque esse se preparar, esse estar pronto, depois eu me envolvo com a obra, depois eu ganho alma. Isso nunca vai acontecer. Ah, eu tenho que organizar algumas coisas primeiro. Você nunca vai estar pronto. No dia que você achar que está pronto, você está desqualificado. Porque Deus não usa quem está pronto. Lembra daquela máxima? Não está na Bíblia, mas na minha opinião podia estar. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele envia gente imperfeita, mas que está no processo. Ele gosta de usar gente em comum, ele gosta de usar gente disponível. Lembra de Timóteo? Ele era um jovem. Paulo fala em 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze você pela sua mocidade. Timóteo era uma pessoa totalmente insegura. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo fala para ele: olha,
Você não recebeu o espírito de covardia, rapaz. Timóteo era jovem, ele era meio tímido, meio inseguro. Mas Paulo disse, ó, eu tô mandando aí um cara aprovado. Às vezes o medo quer paralisar a gente. Às vezes nós achamos que não estamos preparados. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que você já tem é muito para quem não tem nada. O pouco que você provou de Deus é muito para aqueles que nunca experimentaram da vida. Uma gota de água é demais, é extraordinário, é algo incrível para aqueles que estão morrendo de sede no deserto da vida. Você precisa aprender a contar a tua história, irmão. Ei, minha irmã, você precisa deixar com que o Senhor use a sua boca e aquilo que você passou para que através de você outras pessoas recebam a Jesus. Às vezes eu vejo irmãos desanimados, desmotivados com os problemas da vida. Eu sempre digo para eles, lembra daquilo que Jesus já fez. Lembra de onde Jesus te tirou. E começa a contar para as pessoas. Lembra do cego? Ele dizia, ó, eu não conheço direito de Jesus, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele não sabia de tudo, não. Ele simplesmente começou a contar para os outros aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ainda que você tenha pouco, se você entregar o pouco que você tem para Deus, Ele vai multiplicar. A gente precisa levantar pessoas, irmãos. O reino de Deus precisa de gente disposta a servir. O reino de Deus precisa de gente disposta a se envolver. O reino de Deus precisa de gente disposta a compartilhar da vida. E é isso que eu estou dizendo, não é sobre estar em cima de um púlpito pregando. Não é sobre ter um título religioso dentro de uma igreja. É sobre você estar disposto a cuidar de alguém, a estar do lado de alguém, é sentar na mesa com alguém, é enfrentar as batalhas junto de alguém, é acordar nas madrugadas junto de alguém. É vida real, não é vida de Instagram, não. A gente vive num tempo onde que tudo é maquiagem, tudo é filtro. Não, não, não. Discipulado não é feito na sala de aula, no vídeo do YouTube. Eu tô aqui pregando pra você, mas isso aqui não é discipulado. Você precisa de alguém sentando com você, ouvindo você, colocando a mão na tua cabeça e orando pela sua vida. Se você acha que a vida com Deus se resume em assistir um vídeo aqui no YouTube, você tá muito enganado. Você precisa sair, você tem que cuidar de alguém. Você tá aqui começando o dia comigo e glória a Deus pela sua vida. Que bom que você tá aqui iniciando o seu dia ouvindo e valorizando a palavra de Deus. Mas depois de terminar isso aqui, vai viver, vai discipular, vai cuidar de gente. Ah, não, eu vou ficar aqui na minha. Não é isso. Hoje é o penúltimo dia. Nós estamos há 20 dias. Hoje é o 20º dia do nosso projeto. Eu estou desde o dia 1 te dizendo, nós somos os filhos da graça. Na primeira semana nós falamos que os filhos da graça são filhos maduros. A segunda semana nós falamos que os filhos da graça entendem que fazem parte de um corpo, por isso vivem em unidade. Nessa semana nós estamos falando os filhos da graça andam juntos, eles discipulam, eles são transparentes, eles têm um coração aberto. Porque o problema das pessoas está aqui, ó, é o coração. Quando Deus vai enviar Moisés, ele fala para Moisés, coloca a mão no coração. Quando Moisés pôs a mão no coração, a mão dele ficou leprosa. Para dizer, ó, o nosso problema e a lepra da vida está no coração. Daí Moisés se assusta porque a mão ficou leprosa. Daí Deus fala para ele, coloca a mão no coração de novo. Ele colocou. E a mão dele ficou sã outra vez. Por quê? Porque Deus estava ensinando para ele, veja só, quando o seu coração muda, toda a lepra da sua vida é removida. A gente precisa ter um coração para Deus.
Sabe, irmãos, existe uma corrente espiritual que está sendo esticada, uma corda lá que começou lá no livro de Gênesis. Existe uma unção espiritual que está sendo trazida de geração em geração, que estava em Cristo, que veio para os apóstolos, que chegou em Paulo, que chegou em Timóteo. Lá em 2 Timóteo 2,2, Paulo fala para Timóteo: isso que você está aprendendo comigo, transmite a homens fiéis, para que eles possam instruir a outros. O que Paulo está dizendo? Existe uma cadeia de discipulado. Existe um derramar de unção. É um copo que derrama em outro copo, que derrama em outro copo, que derrama em outro copo. O que eu recebi de Deus eu compartilho com outro, esse outro com outro, esse outro com outro, esse outro com outro. Eu tô aqui compartilhando o evangelho com você porque eu aprendi com alguém. Eu não tô aqui compartilhando porque eu sou maravilhoso, porque eu sou estudioso, não. Eu escrevi o livro do nosso projeto, tô compartilhando com vocês aí os capítulos diários do livro. Acho que você tem sido abençoado e abençoada. Mas para eu compartilhar isso com você, eu fui ler os livros do pastor Aloísio, os livros do pastor Wilson. Eu fui fazer pesquisa sobre os temas que eu iria abordar. Eu fui buscar referências. Eu fui ouvir outros homens e mulheres de Deus. Agora deixa eu te falar, você está aprendendo comigo. O que você vai fazer com o que você está aprendendo? O que você vai fazer com o que você está recebendo? Você não tem que ficar preocupado em pregar para o mundo inteiro. Prega para prega para uma pessoa. Cuida de uma pessoa. Se importa com uma pessoa. Não precisa querer salvar o mundo. Se importa com um só. Ó. Recebe de Deus, mas compartilha com as pessoas. Recebe de Deus, mas compartilha com as pessoas. Você precisa cuidar só de um. Quem é esse um? Fica essa pergunta para você. E a gente vai encerrar aqui. Eu quero convidar você a orar comigo. E claro, eu quero te lembrar. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Clica no botão gostei do vídeo. Ative as notificações. E amanhã a gente vai estar junto. Hoje nós não faremos a oração, tá? Hoje nós vamos começar a Holy Fest. Então quero convidar você a estar com a gente na Holy Fest. Começamos às 8 horas. Dá tempo de participar, faça sua inscrição. Procure um dos nossos líderes. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou estar aqui com vocês. Amém? Vai ser uma grande bênção. Vamos orar junto? Feche os seus olhos. Fala assim: Pai, obrigado. Porque a sua graça transformou a minha vida. Me dá coragem para que eu possa transbordar tudo que eu já recebi. Mostra-me, Senhor, quem são as pessoas que eu preciso discipular. Me ensina a fazer isso, ó Deus. Que a corrente não pare em mim. Que a unção que tem sido derramada em minha vida possa alcançar outras pessoas também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nós vamos encerrar aqui então. Fica na bênção. Tchau, tchau.